A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e amigos. Deus os abençoe. Eu sou o pastor Ezequias, estou passando aqui pelo canal Vida Missionária para mais um momento da palavra. E lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ser informado todas as vezes que postarmos novos vídeos para você ser abençoado. Hoje nós vamos para a meditação da palavra de Deus, que está no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 5. Hebreus, capítulo 11, verso 5, que diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Senhor Deus e Pai, fala conosco através da sua palavra, que a sua presença esteja, meu Pai, em nossas vidas. Alcança os corações desta pessoa, esta vida, aonde estiver. Meu Pai, visita essa pessoa nesse país, nesse estado, nesta cidade, aonde a minha voz alcançar agora, que vidas venham a ser transformadas e alcançadas pelo poder da sua palavra. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, o livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo de número 11. O capítulo 11 de Hebreus vai mostrar para nós a história dos heróis da fé, ou aqueles que venceram pela fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a mesma que é viva e eficaz, nós olhamos para a palavra de Deus, porque em Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios, ela penetra na alma, nas juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento da intenção dos nossos corações. Quando nós olhamos para este livro, especificamente no capítulo 11, a gente percebe que o texto diz que ora sem fé é impossível agradar a Deus. O texto ainda nos diz que por ela os antigos alcançaram o testemunho diante de Deus. O texto que nós lemos, particularmente o versículo 5, vai mostrar para nós a história de um homem de Deus, um homem que venceu pela fé. Vai mostrar para nós a história de um homem que a Bíblia cita pouco seu nome, mas a gente encontramos a biografia desse homem no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, a partir do versículo 22, a gente olha para a vida desse homem chamado Enoque. O texto diz que Enoque andou com Deus. O versículo 22 diz que andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Mas o texto sagrado diz que Enoque andava com Deus. E o texto que a gente lemos, o texto diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. E a verdade é que Deus nos chamou para nós pertencermos a uma igreja que se destaca pela fé. Deus nos chamou para pertencermos a uma igreja que se destaca pela fé, que não está firmada em conceitos humanos. Porque fomos gerados, ou porque fomos gerados, ou porque foi gerado pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. E é essa fé que nos conduzirá à eternidade. Quando nós olhamos, vemos que nós fomos gerados pelo Espírito Santo. Você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Enoque é um tipo da igreja fiel. Enoque é um tipo da igreja fiel. Por quê? Porque Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Não é Deus que andou com Enoque, mas Enoque andava com Deus. Enoque não ditava os seus próprios caminhos, mas Deus
ditava os caminhos de Enoque. E nós precisamos também andar com Deus. Nós precisamos deixar os nossos próprios caminhos, nossos próprios interesses para viver os interesses de Deus. Então Enoque é o tipo da igreja fiel porque andou com Deus. Ou seja, na revelação Enoque significa disciplina. Ele viveu 365 anos. O texto sagrado diz. Da mesma forma, Deus ele tem escolhido servos que são obedientes, que são disciplinados e que andam 365 dias do ano na sua presença. Ele não andou 360 dias, mas 365 vezes, 365 anos na presença de Deus. Ele viveu cada dia da sua vida na presença de Deus. Ele viveu cada minuto da sua vida na presença de Deus. E a verdade é, você tem vivido dia após dia na presença de Deus? Você tem andado dia após dia na presença de Deus? Na verdade, para a gente andar com Deus, é necessário a gente renunciar a algumas coisas na nossa vida. O salmista diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O Senhor só irá confirmar os meus passos, os seus passos, os nossos passos, quando nós andarmos com Ele. Ele irá nos justificar. Ele irá nos justificar quando nós andamos com Ele. Paulo diz que é Cristo que nos justifica, quem nos condenará? Então, se Cristo nos justifica, Ele só vai justificar aquele que anda com Ele. Enoque foi justificado, Enoque foi transformado, Enoque foi transladado, Enoque foi arrebatado, porque ele obteve testemunho de que ele havia agradado a Deus. E na verdade, a gente esperamos o arrebatamento da igreja, nós esperamos o dia tão esperado que é o soar da trombeta de Deus, aonde Jesus vai descer para buscar os seus escolhidos. Na verdade, ele só virá buscar aqueles que são escolhidos por eles, os seus servos que são obedientes à sua palavra, aqueles que são disciplinados na sua presença e da sua palavra. Então a gente percebe que quem não se prende à vida rotineira da cidade, ele não tem outra alternativa a não ser aquela andar com Deus. Nós, muitas das vezes, nós estamos presos com a nossa vida rotineira, nós estamos tão presos com a rotina da cidade, e então a gente deixamos de andar com Deus para viver as nossas próprias vontades. Mas quem não tem alternativa, quem não se prende à vida rotineira da cidade, ele não tem outra alternativa a não ser aquela, andar com Deus. A vida profética de Enoque, que significa ou que simboliza a igreja do Novo Testamento, que simboliza a igreja de hoje, a gente percebe também que Enoque foi o profeta da civilização antediluviana. A gente percebe que ele pregou a vinda do Senhor Jesus Cristo com os seus anjos. Ele havia pregado naquele tempo, no seu tempo. Ele se distanciou tanto da sua cidade que ele acabou nas portas da cidade de Deus. Enoque não estava preso com as coisas da terra, mas ele se desapegou. E quando ele se desapegou da sua cidade, ele distanciou tanto da sua cidade que ele acabou nas portas da cidade de Deus, e Deus não quis que ele voltasse mais. A geração de Sete é uma geração santa, é uma geração substituta, é uma geração adoradora, uma geração que anda com Deus. O texto diz, lá em Gênesis, no capítulo 5, diz que o pai de Enoque é Jared. Jared, o nome Jared, o pai de Enoque significa o que veio de cima ou descida. Ou seja, quem nos gerou foi o Espírito Santo. Gerou em nós a fé e essa tão grande salvação. Fomos gerados pelo Espírito. Jared quer dizer, ou significa, o que veio de cima ou a descida. Jesus prometeu o seu Espírito Santo para ficar conosco todos os dias. Então,
aqui para a gente concluir. Enoque teve um filho chamado Metusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra. E isso nos diz e nos mostra que a nossa fé gera em nós um fruto que é a vida eterna. Por viver e andar na presença de Deus, caminhar pela fé, Enoque foi arrebatado antes do juízo de Deus. Da mesma forma, a igreja que não verá o juízo de Deus sobre este mundo, porque ela já estará para sempre com o Senhor na eternidade. Então se prepare, Jesus virá para nos levar para a sua glória. Anda com Deus e você não vai ver a morte. Que Deus te abençoe. Recebe esta palavra, mais um momento da palavra. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Compartilha essa ministração para que outras vidas sejam alcançadas e abençoadas por Jesus. Que Deus te abençoe.